empate na última rodada jogando contra o Novo Horizontino, a Macaca adiou para a última rodada a classificação no Campeonato Paulista. A 3 pontos do terceiro colocado, Água Santa, o time de João Brigatti precisa apenas de um empate para se classificar às quartas de final, sem depender de nenhum outro resultado. Uma partida que interessa até mesmo seu maior rival. Isso porque a Macaca enfrenta o Santo André, adversário direto do Guarani na luta contra o rebaixamento. Mas para o professor isso não influencia em nada, já que a Ponte segue pensando apenas em seu campeonato. É muito bom a gente deixar claro aqui uma situação que a Ponte Preta não está... A Ponte Preta está preocupada com Ponte Preta. Nós não temos absolutamente nenhuma parcela de culpa com o nosso maior rival, se ele está bem ou se ele está ruim. O nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é construirmos aqui uma Ponte Preta forte, uma Ponte Preta respeitável, certo? O que poderia ser feito extra-campo seria as duas diretorias mantendo a rivalidade que sempre teve, que isso é saudável, certo? Trabalhar em conjunto para o futebol de Campinas voltar a ser uma seleção como sempre foi, muito forte, porque nós somos atropelados por várias equipes aí. E hoje nós estamos tentando resgatar essa situação que foi perdida dentro da Ponte Preta. E a gente vai conseguir, porque a diretoria tem dado todo o respaldo, estamos conseguindo montar um elenco de qualidade, um elenco que veste a camisa, então isso é uma situação. O elenco da Macaca se reapresenta nesta terça-feira e espera ter força máxima para a última rodada do Paulistão. Gabriel Novas, que pediu para sair no último jogo após passar mal em campo, já está bem e fica à disposição no próximo domingo. O único jogador que segue no departamento médico é o meio-atacante Dodô. O camisa 21 está em recuperação de um estiramento no joelho e será reavaliado durante a semana. E no vai e vem da Ponte Preta, quem está próximo de deixar o Moisés Lucarelli é o volante Leonaldi. O Vitória fez uma proposta de cerca de 3 milhões de reais pelo jogador, que atraiu a diretoria alvinegra. Próximo de ter a negociação concretizada, o camisa 5 não deve mais entrar em campo pela equipe alvinegra. O Léo, a gente já sabe que é um excelente profissional, uma excelente pessoa, teve um ponto alto aqui na Ponte Preta, teve uma queda de rendimento, está tentando resgatar o seu futebol, contra o Corinthians jogou demais. Hoje, alguns atletas não teve o mesmo comportamento, a gente precisa, até eu estava conversando com a fisiologia, com a preparação física, enfim, a gente buscarmos o que aconteceu ao longo da semana para que alguns atletas não tivessem esse rendimento. Por outro lado, a Ponte está próxima de acertar com 3 destaques da Inter de Limeira no Campeonato Paulista. O volante Gustavo Bochecha, também ex-Botafogo e Portuguesa, o atacante Everton Brito, ex-Sport, e o lateral esquerdo Zé Mário, são nomes que encaixam no perfil desejado pela diretoria e devem reforçar a Macaca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, é o seguinte, a Ponte pega no ABC a equipe do Santo André. Pode conseguir a classificação com um empate. Mas tem uma outra questão, que é a Copa do Brasil. A Ponte não tem vaga, não tem mais o ranking, né? Então as vagas são pelo Campeonato Paulista. E aí a Ponte, para conseguir a vaga, primeiro tem que conseguir a classificação. Segundo, ela tem que ser melhor. Por exemplo, o ano passado, o 7º colocado conseguiu vaga. São 8 equipes classificadas para a fase seguinte do campeonato, quartas de final. Certo. Então, o Corinthians, salvo engano, foi o time que conseguiu a classificação ano passado, sendo o 7º colocado. Então, a Ponte precisa conseguir a melhor pontuação possível. Então luta pela vitória, porque aí ela chega a 20 pontos. Então a melhor classificada pode ser o time que vai conseguir vaga na Copa do Brasil. Tem um outro aspecto que interfere diretamente nas vagas da Copa do Brasil no ano que vem, porque o Corinthians também vive esse drama. E como é que ele vai resolver o problema dele? Teoricamente, tá? Porque eu estou fazendo uma projeção que eu não sei o que vai acontecer. É a colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians no próximo Brasileiro se classificar, aliás, os 3 times da primeira, quais são os times, não é, paulistas que estão no Brasileiro da Série A que podem ir para a Libertadores? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Se esses 4 tiverem vaga na Libertadores,
eles não disputam a primeira fase da Copa do Brasil. Aí aumenta o número de vagas no Campeonato Paulista. Então, vejam que é uma matemática gigantesca. Nossa. O primeiro passo você já falou. A Ponte precisa passar a próxima fase e de preferência com vitória. Isso. Porque o número de pontos conquistados, tudo vai somar. E outro aspecto, vamos imaginar que ela vai pegar que se classifique, pega o Palmeiras e não pode perder. É um jogo só, certo, Batista? Certo. Muito bem. Ela tem que empatar esse jogo no tempo normal. Para ela somar mais um pontinho. Então, mas tudo isso, pela situação do Corinthians principalmente, vai ser decidido no final do Campeonato Brasileiro da Série A, nas vagas para paulistas na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. E como é que fica a vaga da Copa Paulista? Não, é assim, ó. Isso é outro aspecto. A Copa Paulista, o campeão Sim. O campeão escolhe. escolhe Aí, se vai para D ou Série D ou a Copa do Brasil. Ou Copa do Brasil. Já está embutido nessa aí que Já você falou. está embutido. Tá. Então não tem nada a ver aí com essas vagas do Campeonato Paulista. Porque, por exemplo, o Corinthians pode disputar a Copa Paulista. Monta um time forte lá. Parece que vai. Então. Tem essa informação. Vai. Parece vai que o justamente Corinthians por isso. vai já se disputar garantir. a Copa Paulista. Aí é o seguinte, o que não tem esse ano é aquele troféu Independência, O interior que era lá, o né? antigo troféu do interior. Ainda bem. Esse não tem mais, né? Ainda bem. Esse aí está fora. Nossa Senhora. Então, se a Ponte se classificar e passar pelo Palmeiras, os semifinalistas estão com vaga garantida Sim, para a sim. Copa do Brasil. Aí sim. Essa é a garantia já acordada aí pela federação. Mas essa matemática que eu disse, eu consultei para saber esse detalhe, é a possibilidade mais concreta. Mas a Ponte precisa passar de fase. Ela está perto da vaga, perto, está ali no bolo. Está classificado, então está entre os melhores do Campeonato Nas quartas, Paulista. né? Isso. Tá. A Ponte, técnico João Brigatti vai escalar força máxima. Só não tem o Dodô, que ainda está sendo avaliado. É aquele problema do estiramento no joelho, os demais todos estão à disposição do treinador. Então, reta final de campeonato, tem a questão dos cartões, mas não vai poupar ninguém, né? Porque os cartões serão zerados. Só que se o jogador tomar o cartão vermelho, ele cumpre a suspensão automática. O Elvis está pendurado. O Elvis está pendurado. Tem mais um pendurado, o Elvis está pendurado. Você sabe que o CH falou uma coisa agora no programa da Rádio Bandeirantes, lá na nossa área, que é uma coisa legal de se pensar, né? A Ponte melhorou o time, inclusive empatou o jogo numa mudança de esquema, hein? Né? Mudou o esquema, né? O João mudou ali a plataforma do time, o time foi lá, cresceu, poderia até ter vencido o Novo Horizontino. Teve aquela jogada do Polvidiero que faz a bola passar e o Iago acaba errando o alvo. Então... Ele fez 3 alterações. No intervalo. Exatamente. Tirou o Leonaldo, colocou o menino lá, o Emerson. Não, ele tirou, ele mudou o esquema. Ele estava no 3-5-2. Exatamente. E mudou para o 4-4-2. Tirou os zagueiros e colocou o Luiz Felipe, trazendo o Gabriel Inocêncio por dentro. Igor Inocêncio. Né? Iago, né? Igor Inocêncio. O Iago é o atacante, exatamente. E colocou o Emerson Santos no lugar do Leonaldo. Tirou o Gé e colocou o menino que fez o gol. Essa vai ser, deu muito certo. Essa vai ser a novidade. Para mim, o Emerson Santos começa o jogo contra o Santo André. No lugar do Leonaldo. Sim, senhor. No lugar do Emerson Santos, né? Isso, também. No lugar do No Leonaldo. esquema 3-5-2, continua. 4-4-2. Não, 3. 3-5-2 continua. Concordo com o CH. Eu acho que a única mudança é essa. Ele tira o Léo e coloca o Emerson. Aí não deu certo, tira um zagueiro, faz a mesma coisa que ele fez no último jogo. Põe o Luiz Felipe na lateral direita e o Igor no centro. Agora, também colocar o Luiz Felipe de lateral e trazer o Igor por dentro. Também não está errado. Pode ser também. Porque vai muito bem o Igor ali, viu? E o Luiz Felipe foi muito bem. Foi bem. Defensivamente. Foi bem. E com relação ao Leonaldo, tem uma negociação em curso. Com Vitória, né? Com o Vitória. Ponte deve receber aí 3 milhões por 60% dos direitos econômicos. Provavelmente vai sair um negócio. Não acredito que isso deva interferir na escalação do Leonaldo. Não, claro que não. Se não escalar o Leonaldo é por opção técnica e não por causa da negociação. Eu sugeri aqui, porque infelizmente o Léo está oscilando demais e o Emerson Santos é um cara experiente. Você veja o que aconteceu na distribuição de bola depois que ele entrou no meio campo. Muda.
Ele está com confiança. E ele é um cara de confiança do treinador. Então, o estilão do Emerson, eu nem gosto muito. Mas eu tenho que me curvar aqui à competência do trabalho dele. Ele está jogando e está jogando bem. Então, ele merece ser o titular no jogo de domingo. Quer um palpite? Vai. Hoje é terça-feira, hein? Empate. Empate. A Ponte classifica. Classificou empate. Gleger da Montanha. Então você está apostando de que o Água Santa não vencerá o Mas Corinthians. ele pode vencer com o empate, a Ponte já se classifica. Porque ele vencendo, ele tem 14 Ele vai a 17, a Ponte com o empate vai a 18. A Ponte está classificada com o empate. A 18, correto. Com o empate a Ponte está classificada. O que a Ponte não pode é perder. Não pode perder e ficar dependendo do resultado do Água Santa. Da classificação. Mas eu acho que vai dar empate. 0-0.